Tema: perspectiva visual. Objetivos: o aluno deve representar formas em perspectiva visual. Deve ser capaz de observar no meio envolvente os efeitos de perspectiva. Representar elementos em um ponto de fuga. A perspectiva visual é uma técnica artística que permite representar objetos tridimensionais em uma superfície bidimensional de forma realista. Ela é auxiliar à pictórica por se basear na ilusão da profundidade das formas, cor, dimensão, sobreposição, tonalidade do cinzento, isto é, do claro ao escuro, e gradação da nitidez. Surgiu durante o Renascimento, na Itália, no século XV, pela necessidade dos artistas representarem a realidade. A perspectiva visual foi desenvolvida durante um período de grande mudança cultural e artística europeia. Artistas como Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti e Leonardo da Vinci contribuíram para o desenvolvimento da perspectiva visual. A base para a constatação da perspectiva visual é a observação da natureza, da forma e como os objetos aparecem no mundo real. São representadas linhas imaginárias, onde a largura e o comprimento convergem em um, dois ou três pontos. Tais pontos, chamados pontos de fuga. E, em relação às alturas, elas mantêm-se verticais, com diminuição do tamanho à medida que se afastam do observador em aproximação do ponto de fuga. Definição: perspectiva visual é a representação das formas com base na ilusão visual ou de profundidade. Observação dos efeitos da perspectiva no meio ambiente. A perspectiva visual pode ter vários efeitos. 1. Profundidade. Criando a ilusão de profundidade em uma imagem bidimensional, permitindo que o espectador perceba a distância e a relação entre os objetos. 2. Tamanho e escala. Podendo afetar a percepção do tamanho e da escala dos objetos, fazendo com que objetos mais distantes pareçam menores do que objetos mais próximos. 3. Distorção. Causa distorções em objetos ou linhas que não estão no plano de visão do espectador, o que pode afetar a percepção da forma e do tamanho dos objetos. 4. Convergência de linhas. Pode fazer com que linhas paralelas converjam em um ponto de fuga, criando a ilusão de profundidade e distância. 5. Efeito de sobreposição. Criação de um efeito de sobreposição, onde objetos mais próximos obscurecem objetos mais distantes, ajudando a criar a ilusão de profundidade. Importância. A perspectiva visual serve de técnica para representar o efeito provocado pelo afastamento das formas em relação ao observador. Em áreas como arte, arquitetura e design representa a realidade dos objetos e espaços tridimensionais em uma superfície bidimensional. Ora vejamos. Representação realista, onde permite criar representações de objetos e espaços, o que é essencial para a comunicação eficaz de ideias e conceitos. Criação de profundidade, onde ajuda a criar a ilusão de profundidade em uma imagem, tornando-a mais atraente e interessante para o espectador. Comunicação visual, onde serve de ferramenta poderosa, permitindo que os artistas e designers transmitam ideias e conceitos de forma clara e eficaz. Arquitetura e design, onde exerce um papel fundamental, permitindo que os profissionais criem representações realistas de edifícios e espaços antes de sua construção. Arte e expressão, onde serve como técnica artística que permite aos artistas expressar suas ideias e emoções de forma criativa e inovadora.
Em suma, a perspectiva visual é uma técnica fundamental que permite criar representações realistas e convincentes de objetos e espaços tridimensionais em uma superfície bidimensional, sendo importantes em diversas áreas, incluindo arte, arquitetura, design e comunicação visual. Tipos de perspectiva visual. Existem vários tipos de representação em perspectiva visual, cada um com suas características e aplicações específicas. No nosso nível falaremos parcialmente de 3 tipos. 1. Perspectiva com um ponto de fuga. A perspectiva com um ponto de fuga é usada quando o objeto está frontal ao espectador e as linhas paralelas convergem para um único ponto de fuga. 2. Perspectiva com 2 pontos de fuga. A perspectiva com 2 pontos de fuga é usada quando o objeto está em ângulo com o espectador e as linhas paralelas convergem para 2 pontos de fuga. 3. Perspectiva com 3 pontos de fuga. A perspectiva com 3 pontos de fuga é usada quando o objeto está em um ângulo extremo com o espectador e as linhas paralelas convergem para 3 pontos de fuga. Representação a um ponto de fuga. Representação em perspectiva visual, a um ponto de fuga, de um cubo. Ora, vejamos como se explica, de forma rápida. Como transformar um quadrado em um cubo usando a técnica da perspectiva? Trace uma linha do horizonte paralela ao quadrado, marque um ponto de fuga na linha próximo do quadrado. Ligue os 4 cantos do quadrado ao ponto de fuga. Faça a base do cubo nesse espaço traçando uma linha paralela. A partir desse ponto, trace uma linha vertical para fazer a lateral esquerda, e use esse ponto para fazer a lateral direita. No ponto de encontro entre essas duas linhas, você faz a parte de cima do cubo. Preencha com um pouco de degradê para dar o efeito 3D. Treine bastante essa técnica, desenhando vários cubos vistos de ângulos diferentes. Representação a um ponto de fuga. Para representar um cubo em perspectiva visual com um ponto de fuga, você pode seguir os passos abaixo. Passos para desenhar um cubo em perspectiva com um ponto de fuga. 1. Defina o ponto de fuga. Determine o ponto de fuga, que é o ponto no horizonte onde as linhas paralelas convergem. Exemplo. Figura 1. 2. Desenhe a linha do horizonte. Desenhe a linha do horizonte, que é a linha que separa o céu do chão. O ponto de fuga estará localizado nessa linha. Exemplo. Figura 2. 3. Desenhe a face frontal. Desenhe a face frontal do cubo, que é a face que está mais próxima do espectador e é paralela à linha do horizonte. Essa face será um quadrado. Exemplo. Figura 3. 4. Desenhe as linhas de perspectiva. Desenhe as linhas de perspectiva que partem dos cantos da face frontal e convergem para o ponto de fuga. Essas linhas devem ser paralelas entre si e devem convergir para o ponto de fuga. Exemplo. Figura 4. 5. Desenhe as arestas. Desenhe as arestas do cubo que estão em perspectiva, usando as linhas de perspectiva como guia. Essas arestas devem convergir para o ponto de fuga. Exemplo. Figura 5. 6. Desenhe as faces laterais. Desenhe as faces laterais do cubo, que serão trapézios ou paralelogramos, dependendo do ângulo de visão. Exemplo. Figura 6. Opcional. 7. Adicione detalhes. Adicione detalhes ao cubo, como vértices e arestas, para dar mais realismo à representação. Exemplo. Figura 7. Desta forma, pode-se representar as figuras planimétricas. Exemplo. Figura 8. Volumétricas. Exemplo. Figura 9. E o ambiente. Exemplo. Figura 10. Representação a 2 pontos de fuga. Representação a 2 pontos de fuga de um cubo. Ora,
Vejamos como se faz de forma simples. Como desenhar a perspectiva de uma forma simples? Primeiro vamos criar a linha do horizonte e seus pontos de fuga. Vamos ligar essas pontas da linha aos pontos de fuga. Agora criaremos sua profundidade. E por fim, ligaremos as linhas novamente aos pontos de fuga. E agora você já sabe. A perspectiva com 2 pontos de fuga é essencial para o desenho. Para treinar essa técnica, comece com uma reta que vai ser o canto de um cubo. Marque um ponto de fuga próximo e outro mais distante. Conecte as duas pontas da linha ao ponto de fuga para criar a primeira lateral do cubo. Depois conecte os 4 cantos ao segundo ponto de fuga. A lateral esquerda tem um ângulo menor, por isso faça ela mais estreita. Esse ângulo de baixo tem que ser maior que 90 graus. Agora basta traçar as duas últimas linhas de fuga e o canto do cubo. Depois, treine encaixar mais objetos dentro da mesma perspectiva. Representação a 2 pontos de fuga. Para representar um cubo, em perspectiva visual a 2 pontos de fuga, você pode seguir os passos a seguir. Passos para desenhar um cubo em perspectiva visual a 2 pontos de fuga. Primeiro passo. Desenhe a linha do horizonte. A linha do horizonte representa o nível dos olhos do observador. Deve ser uma reta, na posição horizontal, na sua folha de papel. A posição da linha do horizonte determinará o ponto por onde se observa o seu desenho, ponto de vista. Alto, baixo ou ao nível dos olhos. Marque 2 pontos na reta, os pontos de fuga, na linha do horizonte, um à esquerda e outro à direita. Estes serão os seus pontos de fuga. PF1 e PF2. A distância entre os pontos de fuga afetará a aparência do seu cubo. Quanto mais próximos estiverem, mais dramática será a distorção da perspectiva. A seguir, traça-se uma reta vertical. O princípio do traçado em perspectiva visual, a 2 pontos de fuga de um cubo ou outra figura. Esta linha deve ser medida, e irá coincidir com uma das arestas verticais do objeto a representar. E representada mais ou menos, na parte central da linha do horizonte. Marque nos 2 pontos, de PF1, ao primeiro ponto localizado na linha do horizonte, que representa, ponto de fuga 1. E PF2, ao segundo ponto, que representa ponto de fuga 2. Segundo passo. Desenhe as linhas de fuga, que partem das extremidades superior e inferior da linha vertical frontal, até cada um dos pontos de fuga. PF1 e PF2. Estas linhas de fuga criarão a ilusão de profundidade, e definirão as faces laterais do cubo. Terceiro passo. Determine a profundidade do cubo, que é a real profundeza que incorre perante a sua visão no cubo. Esta profundidade parte da linha vertical frontal. É constituída de 2 linhas verticais, que representam as arestas traseiras das faces laterais do cubo. A dimensão destas linhas diminuirá e a sua posição determinará onde o cubo termina, a sua profundidade lateral esquerda e lateral direita. Quanto mais perto estiverem da linha vertical frontal, menos profundo será o cubo. Quarto passo. Conecte as linhas de fuga traseiras, que partem das extremidades superiores das linhas verticais traseiras, aos 2 pontos de fuga. Um de cada lado da linha frontal vertical, para o ponto de fuga oposto. E, se repete o processo para os pontos inferiores, outras linhas de fuga saem desses pontos para os pontos de fugas opostos, ponto de fuga 1 e ponto de fuga 2. Na interseção das 2 linhas de fuga superiores, una ao ponto de interseção das linhas inferiores. Quinto passo. Refine e redesenhe o cubo. Adicione detalhes como linhas de contorno a traço grosso, nas arestas visíveis do cubo. E linhas a tracejado, para as arestas invisíveis ou ocultas. Assim, tens um cubo em perspectiva visual a 2 pontos de fuga. Fim da apresentação. Grewing Production.